Por que você resolveu... E assim, para nós não alongar muito aqui essa apresentação, galera, o que eu quero dizer para vocês? Tinha uma galera apreensiva, hein, Humberto, você vai debater com o Monark, meu Deus do céu, e etc e tal. Eu vi Galera, bastante eu não gente falando, tenho, né, pra você isso no Twitter, né? mas assim, galera, eu não tenho a menor perspectiva de convencer o Monark de nada, tá? Eu espero que a gente tenha aqui uma boa audiência. Eu vou tentar utilizar o nosso papo hoje aqui para demonstrar algo que eu venho falando já há bastante tempo, né? De como a ideologia pode fazer com as pessoas o que fez com o Monark, por exemplo. Eu acho que o Monark é um caso caricato, né? Assim, é uma caricatura da ideologia, né? Qual Até onde ideologia? ela pode chegar, tá? E, e então eu vou usar o nosso papo aqui para tentar demonstrar isso. Eu já mais ou menos imagino o que o Monark vai falar. Então eu vou aproveitar para tentar demonstrar isso a partir do estudo de caso em cima do Monark e vou ver se consigo também, ao longo do nosso papo aqui, falar um pouquinho sobre o que é o Estado, né, Pô. como que ele se estabelece, o que que ele representa, enfim, toda a disputa em volta disso. Enfim, espero que seja um bom papo e que as E, pessoas tenham estômago. e também com novidades, né? Tá acontecendo muita coisa no Brasil e também que a gente vai comentar, né? Como as tarifas que o Trump acabou de impor agora. Mas eu quero dar as boas-vindas ao Monark, se apresente para o povo e dizer que é o seguinte: normalmente a gente tem regras aqui de tempo, de réplicas e tréplicas e tal, e os dois concordaram em não ter essas regras, então eu conversei com eles antes aqui, a gente vai tentar mais ou menos cada um falar numa hora, quando o outro quiser interromper, fala, ó, eu tenho uma coisa pra falar isso, mas anota, e vamos ver se dá certo. A gente não fez ainda nesse formato, eu espero que dê certo. Dê as boas-vindas ao povo aí, Monark, agradecer demais a tua presença e agradecer ao Monark que esse podcast só existe por sua causa. Vocês me ajudaram lá no começo emprestando o estúdio e o equipamento. Então sou eternamente grato a você, Monark. Não me faça perder o podcast que você fez eu ter, tá? Obrigado, seja bem-vindo. Não, eu não fiz nada. Fez Você sim, fez o cara. podcast, eu dei uma Não, forcinha. não. Você fez o máximo que você podia fazer. Nem precisava, mas você fez. Obrigado demais. Sabe que eu sou eternamente grato a isso, cara. Ah, valeu, cara. Valeu. Que bom que tá dando tudo certo aí. Eu não sei o que me apresentar. Galera, quem não me conhece vai conhecer através das minhas ideias aí, conversando com o Humberto. Ah, que estudo de caso que tu fez? Fez uma análise psicológica minha? E eu queria saber também qual que é a minha ideologia, cara. Pois é, eu também tenho essa dúvida, assim. Qual a ideologia e como você se classifica, Monark? Você se encaixa em algum padrão, alguma coisa? A gente, quando foi colocar aqui, você é libertário, você é ANCAP, você... O que... Você tem alguma coisa que permeia teu pensamento? Dá pra colocar alguma caixa ou não? Não, eu não gosto muito desses rótulos, porque eles acabam fazendo com que você tenha que comprar toda uma estrutura de pensamento que necessariamente você não pensou sobre, tá ligado? E Entendi. não sabe se concordam ou não. Então, eu gosto de me considerar um pensador livre, certo? Eu não tenho ideologia, eu observo a realidade, as minhas experiências e as coisas que eu consumo na internet, informação, essas coisas. Tenho uma linha de raciocínio, tiro as minhas conclusões do que eu acho que é o modelo mais realístico dessas informações. Quão perto elas estão da verdade, entendeu? E aí eu dou a minha opinião. É claro que eu posso errar, às vezes eu posso chegar numa conclusão que não é verdadeira e tal, mas para eu falar que ela não é verdadeira, alguém tem que me provar logicamente que não faz sentido o que eu estou falando, entendeu? E se alguém conseguir me provar, eu vou entender a lógica e pela lógica eu vou entender qual que é o caminho certo que eu não estava enxergando. Mas nas conversas que eu tenho tido em podcast, realmente não tenho tido muitas argumentações lógicas que refutam a forma com que eu penso, entendeu? Humberto, como você classificaria o Monark? Qual é a ideologia dele? Não, eu não fiz um estudo sobre o Monark. Eu disse que a gente vai fazer agora, todos nós juntos aqui, um estudo de caso, entende? Bom, o Monark, na verdade, assim, é bastante óbvio, né? Ele é um cara que defende o capitalismo, né? Ele pode ter várias dúvidas sobre várias coisas, mas eu duvido que ele não reivindique o capitalismo, não entenda que o capitalismo, enfim,
é alguma coisa que a gente deva defender, deva, enfim, concordar e por aí vai, né? Então, eu queria começar fazendo uma pergunta para o Monark, tá? Mano, Vamos tentar dialogar de boa aqui, né, Monark? Então, assim, a claro, primeira pergunta, cara, que eu quero te fazer, assim, em algum momento da vida da gente, né, a gente desperta para a política, né? Começa a prestar atenção na política, sabe? Em algum momento a gente começa a se politizar, né? E aí a gente começa a formar a nossa opinião, né, sobre o que a gente pensa da política, a nossa visão de mundo, assim. Então, Monark, eu queria que tu contasse para nós quando na tua vida que aconteceu essa politização, sabe? Quais eram os espaços que tu frequentava, seja reais, seja virtuais? Onde é que tu formou, né, em quais espaços tu formou a tua visão de mundo, as tuas concepções políticas, assim? Quando, como e onde que isso aconteceu? Conta para nós aí, Monark. não, cara, eu não consigo, tipo, eu sempre me preocupei com política, assim, desde quando eu era criança, entendeu? Eu já enxergava os problemas do Brasil, tal. Eu tenho uma cena, minha mãe não vai gostar que eu conte isso, né? Mas minha mãe era muito, ela ama muito o Brasil, né? E aí quando eu era criança, eu falei, pô, esse país aqui tá tudo errado, é uma merda, tudo funciona do jeito ruim, né? Aí ela ficou muito brava comigo, me deu um mega sermão, sabe? Então eu tenho essa memória, então eu sei que desde pequeno eu já me preocupava, tipo, eu enxergava a realidade e via que era uma realidade meio capenga, o brasileiro vive e olha que eu nasci, tipo, eu cresci numa cidade interior do Rio de Janeiro, né, que chama Três Rios, e aí depois dos 6, 7 anos de idade, eu vim morar em São Paulo e passei boa parte da minha vida em São Paulo, que é, em teoria, uma das cidades com mais desenvolvimento do país, né? Existem cidades que são mais pobres, né? Digamos assim. Então, eu vivi o Brasil, o melhor que tem do Brasil, certo? Em termos de infraestrutura, de poder econômico e tudo mais, né? Então, eu sempre achei que a gente no Brasil, a gente é meio atrasado, tá ligado? E a vida também, eu sempre pensei muito sobre a vida, sobre estar vivo, né? Porque estar vivo é uma parada doida, né? Tipo, tá vivo, tá ligado? Tipo, o que é isso? O que nós estamos fazendo aqui? Por que isso existe e tal? Então, tipo, são dois tipos de pensamento que sempre me acompanharam durante minha vida, né? E aí, com o tempo, eu acho que eu naturalmente fui desenvolvendo Mas caminhos. só um detalhe, naturalmente, mas assim, essas coisas todas que você fala, eu vi seu papo com o Durante, vi teu papo com o Gaio Fato, né? Você falou um monte de coisas que você acredita, etc. Onde é que você tirou essas coisas, cara? Assim, onde é que você teve contato, por exemplo, com o que você chama de globalismo, por exemplo? Sabe, quem te apresentou essas coisas? Em que espaço isso chegou até você, Monark? É isso que eu quero saber, assim, se você pudesse ser um pouco mais sucinto aí na sua resposta. Claro, cara. Olha, o globalismo é uma pauta de discussão na internet mundial há muitos anos, né? Tipo, não Em fui que eu que lugar da internet inventei você isso. conheceu o globalismo, No Monark? Google, No no Google? Twitter, No sei Twitter? lá, Hum. páginas normais que todo mundo usa, pô. É que eu, Então, eu, eu, eu me então a gente interesso pode sobre dizer, assuntos então, diferentes. não, bacana. Então a gente pode dizer que tu formatou essa tua ideologia na internet, no Twitter, em outras redes sociais, O meu frequentou já conhecimento sobre globalismo veio fóruns, da essas internet. coisas? Alex É Jones, aí. Alex entrevistas. Jones, Que ele mais? sim, tem várias pessoas. O próprio Joe Rogan já falou Joe muito sobre Rogan. isso. É que, tipo, a gente Mas vive num mundo é globalizado, isso que, tá é isso que eu ligado? ia Essa é a falar. realidade, né? É isso que eu ia falar, Monark. Então dá uma moldada no que seria o globalismo para você e depois saber a opinião do Humberto também. Bom, após a Segunda Guerra Mundial, houve um vitorioso, certo? Os aliados Certo. ganharam a Segunda Guerra Mundial. Sim, os foram os E, soviéticos. Aham. e ok, mas uma guerra mundial é mundial. E quem ganha a guerra mundial ganha o controle do mundo. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, formou-se uma ordem internacional, certo? Essa ordem internacional controla esse mundo desde o fim da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, né? E essa ordem formou laços e estrutura entre os países que a gente chama de globalismo, né? Porque todos os países meio que estão conectados,
as inteligências, as agências de inteligência de todos os países, elas conversam entre si. Então, há um sistema, né, que é, de certa forma, harmonioso, que meio que controla a geopolítica internacionalmente, né? E a gente chama isso de globalismo, que é como o mundo está funcionando, pô. Se a gente gosta ou não disso, é uma discussão mais longa, entendeu? Porque tem os seus pontos positivos e tem os seus pontos negativos. Humberto? Não, então, assim, de fato, né, a formatação de uma ordem política mundial se estabelece após a Segunda Guerra, isso aí é Econômica ok, também, a gente né? sabe disso, né? Sim, uma ordem política econômica, né? Que vai ser a ordem da Guerra Fria, né? Então não há, né, como o Monark falou aqui, nenhum tipo de hegemonia que se estabeleça após a Segunda Guerra. Ao contrário, nós vamos ter a Guerra Fria, nós vamos ter dois blocos de poder, né, político-econômico, que vão disputar essa hegemonia, né? A questão é Mas por que que é o bloco socialista, né, ele acaba em 1991 e aquela organização no mundo ocidental, né, que foi estabelecida após a Segunda Guerra, ela se manteve e se transformou numa ordem econômica hegemônica. Isso aí é verdade. Agora, quanto ao globalismo, tá, Vilela e todo mundo que está aqui nos assistindo, é algo que, primeiro, que tem que ser dito, assim, né, para não caber nenhum tipo de outra interpretação. É uma teoria da conspiração, tá? Tem mais de 100 anos, tá? O globalismo, ele nasce a partir da teoria da conspiração dos protocolos dos sábios de Sião, tá? Isso aí vai ser desenvolvido ainda no final do século XIX, isso aí vai passar ali, na época, na Rússia, czarista, vamos dizer assim, uma adaptação, um plágio, de um texto do Maurice Joly, que é um texto de 1864, então alguns anos antes disso, tá? E intitulado, inclusive, Os Diálogos do Inferno, entre Maquiavel e Montesquieu, tá? Daí que sai essa ideia dos protocolos dos sábios de Sião. Mas, assim, que esse livro, que inclusive inspirou essa teoria, que é uma teoria da conspiração, ele é um livro de humor, né, que criticava, né, o imperador Napoleão III, tá? E basicamente o que diz isso? Que há um grupo de famílias que controlam o mundo, que se reuniam em Praga para decidir o destino do mundo, etc. Mas qual é o ponto importante para que todo mundo que está aqui assistindo a gente saiba, tá? Essa ideia que nasce a partir dessa ideia dos protocolos do Sábio de Sião, que depois vai ser incorporada pelo perennialismo, que é uma filosofia que vai ser trazida para o Brasil pelo Olavo de Carvalho, enfim. Isso parte daquela ideia, né, de um processo antissemita, que é a ideia do judeu internacional, né, que controla o mundo e tal. Quem reproduz muito isso, né, é o Alex Jones, dos Estados Unidos, né, que é um cara bem caricato e tal, mas que compartilha um pouco disso, né, falam muito dessa coisa de ideologia woke e tudo mais, mas que na prática, né, é o quê? É antissemitismo, essa ideia de judeu internacional que controla o mundo, que quer Rapidinho, Berto, você tá me chamando de antissemita, cara? Só para saber. Não, eu não tô contando a história do globalismo. Mas eu não senti isso daí mas também, é que você tá, pode segurar tua onda aí, segura tua onda aí que eu tô falando, tá? É pra sempre depois que você fala o que você quiser falar, você questiona, tá de boa, tá? Entendi. Não é um debate, então. Assim, não é um debate, é uma palestra. Cada um tem o seu tempo de palestrar. Não, cara, é que eu tô falando, cara. Você pode deixar eu falar? É difícil você ouvir. Eu tô falando com você, eu sou seu debatedor. Eu sei que você não quer ouvir, Monark, mas assim, as pessoas talvez queiram ouvir. Então relaxa. Eu ouvi um monte de coisa, eu tô fazendo uma interjeição sobre o que você tá falando, pra você explicar. Não, tu fez e eu respondi, beleza, tá. Eu não tô te chamando de antissemita, eu tô dizendo que surgiu. Fala sobre essa ideia de globalismo é uma teoria da conspiração que tem uma origem. Mas não é teoria da conspiração, cara. De onde você tirou aqui a teoria da conspiração? Não, isso é realidade, pô. Mas espera aí, Monark. O mundo não tá globalizado? Mas só uma coisa, Humberto, você vai fechar isso e depois eu passo pro Monark colocar as considerações dele. Porque inclusive eu acho que ele vai falar do Bilderberg, de outros grupos, né, que se reúnem de tempos em tempos e tal, porque eu acho que ele tem essa visão. Então vamos lá, Humberto. Não, assim, agora eu já perdi meu fio da meada, porque era isso que eu tinha medo de acontecer. Você estava falando, basicamente como nasceu. É a origem, tá? Só para concluir, Vilela, só um segundo. O que eu tentei explicar aqui é a origem, tá, da teoria da conspiração do globalismo, tá? Que tem essa relação com o judeu internacional, que é famílias que dominam um mito
antissemita, tá? O meu ponto é esse, tá? Porque se existe globalismo, né, o monarca vai ter que dizer de onde que ele está tirando isso, enfim, talvez ele possa dizer agora quais são as fontes dele para ele dizer isso para a gente. Vamos lá, Caralho, Monark. cara. Quais são os sinais? Quais são os sinais de globalismo que você vê Só o fato da Apple produzir os iPhones na China, com os materiais da Índia, você está entendendo? A gente tem toda uma estrutura de mercado que só seria possível se houvesse uma coordenação super avançada entre os países. Como que você vai produzir um produto que você precisa de que o navio chegue na hora certa, do lugar certo, com a quantidade certa de material, e tudo entre, tudo funcione, e você faça isso da forma mais barata. A única forma de você fazer isso é ter uma integração dos sistemas econômicos, que é o nome do globalismo, entendeu? Tipo, se você falar que é uma teoria da conspiração, porque tem um livro, blá, 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 isso aí é lero-lero, cara, no final das contas, porque a gente vive no mundo, o mundo real, e o mundo real tem um mercado globalizado, você não pode negar isso é fato, né? É fato, pô, você não tem como negar. E aí, esse mundo globalizado só é possível porque tem uma estrutura política que também é globalizada, certo? Então, essa estrutura política é o que a gente chama de globalismo. Agora, tem judeus nessa estrutura política? Tem, mas tem chineses, entendeu? Tem brasileiro, tem italiano, tem francês, entendeu? E tem judeu também, entendeu? Porque o judeu tem dinheiro pra caralho, normalmente, né? Eles gostam de se gabar, inclusive, disso. Então, porra, e não tem problema nenhum de ter judeu rico, tá ligado? O mundo, é isso que eu tô falando. A questão não é qual etnia tem poder aonde, né? A questão é que existe um sistema político centralizado de controle, uma governança mundial, entendeu? E todos os países cooperam com essa governança mundial. Um fato que a gente pode mostrar é o acordo da Antártica, cara, que todos os países respeitam, entendeu? Se há uma regra, se há coisas que todos os países têm que respeitar, então há uma certa união política, entendeu? Então não é teoria da conspiração, cara, é só o mundo real. É lógico, né, gente, que há uma integração global, né? O nome disso é capitalismo, inclusive, né? Os países, né, produzem e vendem a lógica do capital, enfim, a lógica da propriedade privada e tal. Para além da questão de ser simplesmente comércio, que o Monark está falando, né? Por que que os países, por exemplo, eles podem optar por transferir, os países desenvolvidos podem optar por transferir suas plantas produtivas, por exemplo, para a China, né? Bom, na verdade, eles estavam se apropriando da infraestrutura de produção, da logística, salários, né? Comparativamente com quem ganha em dólar ou em euro, são muito mais atrativos, até porque a China mantém a sua moeda desvalorizada. Então, é simplesmente uma questão de mercado mesmo, né? Você vai produzir onde é mais barato para produzir, você mantém as patentes nas sedes das empresas, transferências de royalties e tudo mais. Existem acordos de comércio entre os países até para que esses comércios fluam, né, melhor e garantam, né, os interesses dos países economicamente dominantes. Então, assim, claro, existe um comércio global, existem acordos globais, mas isso não tem nada a ver, né, com Com uma globalismo. governança global de um Não, grupo fechado. Fica quieto, Monarca, eu tô falando, presta atenção, cara, deixa as eu falo pessoas prestar besteira, atenção. porra. Eu falo Ô, besteira. Vilela, dá um jeito isso aqui, cara, eu tô falando, o cara começa a me Vai chamar a atrapalhar aí, mamãe. relaxa. Ah, para. É que você tem uma dificuldade, Monarca, eu sei, mas isso faz parte do que eu quero demonstrar aqui, né? Essa degeneração que vocês estão assistindo, na verdade, é o produto da pessoa ideologizada. O Monarca começou o nosso papo aqui, por isso eu fiz a minha primeira pergunta, mostrando para a gente onde que ele se politizou, onde que ele aprendeu. Ele aprendeu na internet, né? Ele aprendeu nas redes sociais, ele aprendeu nesses fóruns, né? Então, É isso inválido também aprender? tem a ver com a Ah, questão da ideologia. O que que é a ah, ideologia? A ideologia não é só um conjunto de crenças que norteia a nossa prática e aquilo que a gente faz. A ideologia é, na verdade, para além disso, uma questão que ofusca a realidade a fim de manter a ordem, né, que existe. Tá? Um bom texto, aproveitar que eu estou em casa, né, essa parte é boa. No fato de eu estar em casa,
eu estou com a minha biblioteca, eu vou aqui sugerir algumas leituras. Esse aqui, por exemplo, é muito bom para falar disso que eu estou falando. Ele é O Poder da Ideologia, do Mesaros, tá? Que explica melhor isso que eu estou dizendo. Então, na verdade, o que o Monark descreve como globalismo é o capitalismo, né? É tão só isso, o capitalismo. E aproveitar que a palavra está comigo, eu vou jogar uma pergunta para o Monark aqui, né? Eu vi nas outras entrevistas e esses debates que o Monark vem fazendo agora, ele falando sempre numa questão de existirem famílias, né? Que existem famílias que controlam o mundo, assim, não sei se exatamente muito bem como. Eu queria perguntar para o Monark, assim, quais famílias são essas, né? Que elementos ele pode dizer, que evidências ele pode trazer para a gente que elas se reúnem e governam o mundo, e o que elas têm em comum, né? O que essas famílias que há séculos, talvez até mais, estão no poder, o que essas famílias têm em comum? O que faz dessas famílias terem poder político? Quem sabe o Monark pode explicar para a gente aí quem são essas famílias, né? O porquê que elas mandam no mundo. É simples, entendeu? A gente nasceu num mundo antigo, certo? A gente está em 2025, né? E eu tenho 34 anos, não sei quanto você deve ter, uns 40, Humberto, não sei. Tenho a sua idade também, então a gente nasceu num mundo que já estava pronto, né? Muita história aconteceu, né? E o ser humano, ele se reproduz em famílias normalmente, né? As Sim. pessoas formam famílias, essas famílias têm filhos, os filhos formam famílias, e há e as famílias bem-sucedidas dentro da história do tempo, elas foram acumulando poder. Por quê? Porque elas descobriram conhecimentos que outras pessoas que não tinham famílias estruturadas do mesmo nível que elas não conseguiram descobrir. Elas desenvolveram infraestrutura no mundo que se perpetua por várias gerações. Então elas que vão tipo passando... de infraestrutura, Monark, que é que elas construíam, assim, que dava poder para elas? São vários tipos de infraestrutura, né? Normalmente, Tipo terras, as famílias começam como fábricas. máfias, né? Elas dominam um setor, por exemplo, uma família se especializa em em plantar comida, vai? Plantar Aí comida. ela se especializa nisso, aí ela vai crescendo, crescendo, aí ela tem vários filhos, a família vai crescendo, esses filhos vão se armando, eles vão tendo mais poder dentro da sociedade, porque eles têm uma estrutura organizada, com uma coesão mais forte do que a maioria das pessoas. Aí eles eventualmente montam instituições do tipo o Estado, por exemplo, né? E com essas instituições eles mantêm o seu poder através Então do a gente tempo. pode dizer, só se eu estou te entendendo, então a gente pode dizer que famílias, né, de indivíduos proprietários se organizam entre si, formam um Estado e aí começam a dominar. É isso aí que você está dizendo? E é por isso exatamente que a gente chegou num estado de civilização avançado da forma com que a gente está, entendeu? Porque houve um trabalho dessas famílias de criarem instituições, conhecimentos e coisas que avançaram a humanidade tecnologicamente, estruturalmente e socialmente, que fizeram a gente chegar no nível moderno que a gente vive hoje, com computador, com o mundo globalizado, com internet, com medicina, com um monte de coisa que existe graças a essas estruturas que vêm se desenvolvendo nesses 2000 anos que a gente tem de história, digamos assim. Tá. E só mais um detalhe, e essas famílias, então, elas desenvolveram e se estabeleceram como dominantes, mas nem todo mundo. O Einstein era muito inteligente, nem todo mundo é Einstein. A questão que eu perguntei, Monark, assim, é bastante objetiva. Eu perguntei se você acha que a gente pode dizer que, naturalmente, algumas pessoas são mais indicadas ou mais propícias a estar no poder. Essa foi a minha pergunta. E por que eu perguntei isso? Agora eu vou pedir só para você me ouvir um pouquinho, ouvir bastante você, o pessoal já está reclamando que é só você que está falando. Por que eu fiz essa indagação, viu, Vilela? Porque eu comecei falando da teoria da conspiração do globalismo e falei que, por exemplo, isso é inspirado numa teoria da conspiração que tem um fundo antissemita, tá? E que isso depois vai evoluir para uma
Deixa eu falar, Monark. Eu deixei você É um falar, debate deixa eu falar. comigo ou é uma aula de história que você tá falando? Não, eu tô falando com o público, tá? Por favor. Agora você, por favor, Não presta é um atenção no que eu debate, tenho que você tá falar. fazendo uma palestra. Não, fica quieto, Monark, eu quero falar. É importante. deixa- É um debate, eu sei que você não vai. você quer Fica falar quieto, palestra? Monark. Mas deixa só ele. Fica quieto, só- eu quero Você não falar. manda em mim, ô imbecil do caralho. Tá? Ô, É que calma. você tem que. Se Monark, você só não quer de- ouvir, as pessoas ficam. Ô, Deixa só Vilela, ele colocar a por que eu ideia. não Vamos lá. nomeei ele antes? Vamos lá, vamos lá. Hã? Que tá falando, mandando eu ficar quieto? Não, Ele acha que é olha quem, só um mano? pouquinho. Eu preciso desenvolver um raciocínio. Até agora eu tava ouvindo o Monark. Você tá Agora eu repetindo só a coisa quero que você já falar. Eu não falou, falei nem pô. 2 minutos. Não, ele Vilela. vai falar outra coisa. Vamos lá. Quero ver. Vamos lá, 2 minutos. Vai lá. Vamos lá, Beleza. vamos lá. Eu vou falar, tá? Então, esse globalismo que eu estava explicando antes, que tem uma raiz antissemita lá no protocolo dos sábios de Sião, ele vai evoluir para esse perennialismo, tá? Que é uma filosofia, por exemplo, que o Olavo de Carvalho vai fazer parte, vai ajudar a trazer para o Brasil. E esse perennialismo, Vilela e todo mundo que está aqui nos assistindo, ele tem uma das crenças que eles chamam de homens espirituais, que é basicamente isso que o Monark descreveu aqui para gente, que é essa ideia de que existem pessoas melhores e que devem governar, enfim, e que o mundo não estaria bom, né, não estaria bem, justamente porque não são esses que estão governando. Hoje o que está acontecendo é uma intromissão de outros grupos, mercadores e etc., né, que formaria, por exemplo, essa teoria da conspiração de existir um grupo, né, que governa o mundo. Por que eu estou falando isso e por que é importante? Por que o Monark precisa deixar eu falar? Porque isso é uma tese eugenista, tá, Vilela? Então, assim, desculpa, eu tenho que falar, mas o meu motivo de ter vindo aqui era tentar demonstrar isso, tá? Então, eu já consegui demonstrar isso, também já consegui demonstrar, por exemplo, Mostrou que nada, o Monark cara. fala Você a não mostrou respeito porra de nenhuma. famílias, tá? Na verdade, são simplesmente os capitalistas, tá? A Vamos por história, partes. basicamente, é da formatação da sociedade de classes e formatação do Estado. Se depois tiver tempo para eu explicar isso, Então, eu posso eu explicar. só queria, Até Humberto. chegar no capitalismo, que é Tá. a mais bem acabada dessas formas, tá? Só, Vilela, Então é vai só ficar esse o Mas, ponto que eu Humberto, queria eu sei que o Monark ficou nervoso, vamos, né? Por quê? Porque em eu tô relação a aqui esse Você tá me mostrando essas chamando de coisas. nazista e eugenista. Então, vamos. Não, O que cara, você eu não quer que falei fique isso. feliz Eu com falei você? que o que você falou é análogo, é semelhante, é parecido Você tá me chamando, com velho. Você é perennialismo. burro, pô. Você tá me chamando de nazista, você tá me chamando de um monte de Não, nome cara, aí. isso eu aí é tenho que você que ficar tá quieto e dizendo. feliz Eu não com falei você? isso. Pode voltar ali o vídeo. Então, Deus, mas, seja sonso, cara. Monark, Agora, se o Seja chapéu sonso. serviu, aí o problema é seu. Monark, agora então, em cima do que ele falou, você quer comentar alguma coisa? Porque ele falou que isso tem raiz, não que você é, ou que seja. Mas você concorda Não, com essa ele visão tá querendo dele? dizer que eu sou. Entendeu? Não, cara, a única coisa que eu tô falando é que, obviamente, existem pessoas que são melhores que as outras em determinadas questões. Entendeu? Tipo, você não quer ter um governante imbecil, cara. Quem que quer ter um governante imbecil? Existem pessoas imbecis? Existem. Entendeu? Se você quer colocar as pessoas imbecis em poder, porque você acha que qualquer um pode ter poder, porque todo mundo é igual e todo mundo governaria da mesma forma, isso é burrice, porra. Obviamente Eu não que disse tem isso. pessoas que são mais competentes de governar do que as outras, mano. Entendeu? Isso é natural, isso não é eugenista, porra. Isso é usar o cérebro, caralho. Você quer um mestre de xadrez jogando xadrez, você quer o Michael Phelps nadando, você quer o Michael Jordan jogando basquete, e você quer um governante, tipo um Marcos Aurélio, para governar, entendeu? Você tem que ter pessoas competentes em posições de poder, principalmente se for posições muito importantes, porra. Você vai querer ter um idiota lá? Humberto Não e faz Monark, sentido. pelo que eu entendi, ele tá falando mais de meritocracia do que alguma tese eugenista. Você não acha, não, Humberto? Que as melhores pessoas Não, deveriam por isso ocupar... que eu fiz as perguntas antes, Vilela. Todo mundo pode voltar ali. Eu perguntei se existe, foi isso que eu perguntei, se existe alguma questão natural que leve as pessoas. Então, veja, natural significa que é da natureza de pessoas serem Genética. naturalmente melhores geneticamente para governar. Eu não falei no esporte, eu não falei... mas acho que... lógico que algumas pessoas vão ter determinadas questões facilidades biológicas que podem fazer elas terem vantagens em determinadas situações. Então, não é disso que eu estou falando, mas isso enfim, é normal, a gente sabe, tem vários estudos, por exemplo, dentro do esporte. Então, por isso que eu perguntei para ele antes, tá? E o que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu não estou afirmando que o Monark é isso ou aquilo. Eu estou dizendo que globalismo
é uma teoria da conspiração que tem relação com o perennialismo, e que o perennialismo tem essa ideia dos homens espirituais, que seriam uma espécie de raça superior que deveria governar por esta condição. Se o monarca acredita nisso ou não, aí eu vou deixar para o nosso público avaliar, para todo mundo que está avaliando o debate aqui, tá? Eu estou só colocando isso, tá? E o monarca não me respondeu. Eu vou insistir na pergunta, tá? Para a gente não ficar rodando no mesmo assunto. Essas famílias, tá? Elas têm algo em comum, né? E para mim está bastante claro que sim, existem famílias mais influentes politicamente que outras no mundo. Isso não há a menor dúvida. Rockefeller. Mas o ponto aqui que é bastante claro para mim é o seguinte: essas famílias são, na verdade, atualmente, os capitalistas. É isso. Simplesmente são os capitalistas. Os capitalistas, eles têm muito poder econômico e eles conseguem transformar este poder econômico em poder político. Enquanto há qualquer tipo de governança global ou de tendência dos países replicarem determinadas práticas econômicas, aí a explicação também é bastante conhecida. Aí a explicação é o imperialismo, que é a fusão, né, do capital industrial com o capital financeiro, que precisa da exportação de capitais, ou seja, precisa avançar para outros mercados consumidores, para novas fontes de matéria-prima, e por isso que o capitalismo ele vai avançando no mundo, né? Entretanto, não há um único bloco de poder, né, que justifique essa ideia de globalismo, que é uma governança, até porque existem conflitos interimperialistas, blocos de poder que divergem, frações diferentes da burguesia, por isso, por exemplo, existem as guerras, né? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial foram choques interimperialistas, com a função de tentar resolver essas disputas por áreas de influência, tá? Esse é o ponto. Não, isso ficou claro. Eu queria só colocar uma outra questão. Monarca, você quer... Ele fez a maior parte das perguntas para você, agora faz alguma pergunta para ele, alguma questão que você queira que ele esclareça. Sobre comunismo, por exemplo, ou liberdade de expressão, alguma coisa que você... Se há realmente essa separação entre os estados e não há esse sistema global organizado, por que as empresas americanas exportaram toda a sua capacidade industrial para a China nos últimos 30 anos, entendeu? Se há realmente uma briga, uma guerra entre a China e os Estados Unidos, por que as empresas americanas exportaram e industrializaram a China, causando esse desenvolvimento econômico que eles vivem hoje? Por que inimigos fariam isso uns com os outros? Não, é bastante simples, eu já expliquei, mas eu vou repetir, tá? Na verdade, por que houve uma há um processo, tá, Monark, e todo mundo está aqui nos assistindo, que os economistas chamam de desindustrialização natural. Quando os países se desenvolvem, é comum que os serviços da indústria sejam substituídos por serviços sofisticados, que se mantêm nas matrizes. Então, advocacia, serviços de publicidade e propaganda, serviços de contabilidade, enfim, esses serviços continuam, né, como serviços especializados, e as plantas produtivas acabam migrando para lugares onde o custo de produção é menor. Até por isso que a gente sempre teve, já há muito tempo tem produtos made in Taiwan, lembra que antigamente tudo era made in Taiwan? Hoje em dia as coisas são made in China, né? Por quê? Porque a China oferece, até hoje, né, antes oferecia mais incentivos ainda para isso, né, a possibilidade da instalação dessas plantas produtivas, fazendo com que o custo de produção desses capitalistas seja muito menor. É muito mais barato produzir um iPhone na China do que produzir um iPhone na Alemanha ou nos Estados Unidos. Então, a explicação é bastante simples. O que acontece é que, na maior parte dos países, essa produção ela não se converte em desenvolvimento local. Por exemplo, aqui no Brasil, as nossas empresas automobilísticas são todas de fora. E isso não trouxe a possibilidade do Brasil desenvolver a sua própria indústria automobilística. A China, como tem uma política diferente, que só é permitida porque em 49 teve uma revolução, eles, para que as pessoas do mundo inteiro pudessem transferir para lá as suas plantas produtivas, exigiam, por exemplo, transferência de tecnologia, né? Para que a China pudesse também incubar a sua própria indústria.
Então, a China oferecia o seu enorme mercado consumidor, né? Oferecia a sua rede logística insuperável, sua oferta de energia insuperável Humberto, e você também não está um salário respondendo, mais Humberto. acessível. Então, é Você não por está isso que eles respondendo. vão produzir lá, por isso que vão produzir no Eu estou Brasil, por mutado, isso é que é isso? cada vez mais difícil produzir no mundo desenvolvido, na Alemanha e nos Estados Unidos, que agora o Trump, inclusive, está tentando mudar isso. Qual é a questão, Você não Monark? respondeu. Ô, Vilela, ele falou, não respondeu nada. Por que, que a porra dos Cara, se Estados você não Unidos entendeu, o problema é deixou... seu, cara, eu expliquei sim. Você não explicou nada, cara. Você só falou um monte de lero decorado que você tem, porque você Mas- não pensa. Você só decora Mas qual que é os a tua... talking points que eles Tá bom, alimentam mano. pra você. Fala o que você quiser aí, cara. Mas qual que é a tua Eu penso, explicação? porra. É o que você É o que eu pensa penso. sobre isso? Não, ele não explicou. Ele não explicou por que os Estados Unidos e as empresas americanas migraram a indústria para a China, cara. Por que se os Expliquei Estados Unidos é Mas o produzir lá que é mais hegemon... barato, simples assim. Mas, cara, é mais barato para quem? Os Estados Unidos se ferrou, perdeu, a classe média perdeu a maior parte dos trabalhos que eram bem remunerados, entendeu? Tipo, isso não foi positivo para os Estados Unidos. Também acho que não. Tá separado aqui, tá? Tá bom. Vou mandar primeiro pro Humberto. Tá. Pode ser? Bora. Vamos lá. Humberto, o Felipe Martins pergunta aqui, ó. Humberto, na tua visão marxista, qual deveria ser a função principal do Estado hoje? Proteger direitos, regular o mercado ou preparar o terreno para uma revolução? Assim, o Estado não é o que eu quero, nem, o Estado é o que é. O Estado, ele é um ente produto da organização da classe dominante a fim de manter e reproduzir a propriedade privada. Isso é o que ele é. Tá? Ele é uma estrutura de dominação de classe. Né? Então, para mim, a minha relação com o Estado, o que é? Nós precisamos construir, né, um movimento revolucionário que se transforme num movimento de massas e que passe a disputar esse Estado. Por quê? Porque o Estado é um instrumento da classe dominante, né, a fim de manter a ordem social, ou seja, a hierarquia. Por que a gente precisa tomar o Estado, né, para fazer o socialismo acontecer? Para que a gente possa se estabelecer enquanto classe dominante. Então, a classe trabalhadora organizada, passando a controlar o Estado, vai utilizar esse aparato de dominação de classe a fim de defender os interesses da classe trabalhadora. Porque o que a gente tem hoje é um Estado que defende os interesses da classe dominante, que é a classe proprietária. Tá? Então, por isso, a nossa relação com o Estado é essa. Veja, o Estado é um instrumento de dominação de classe. Tá? Então, ele é um aparato coercitivo, ele é um aparato repressivo. O objetivo é tornar este aparato obsoleto para que ele possa definhar. Esse é o objetivo, tá? Entretanto, não há como fazer isso, tá? Enquanto nós estivermos submetidos à dominação desse aparato de dominação. Por isso, a gente tem que disputar o Estado. É isso que eu defendo. Fala, Monark. Considerações e perguntas. Cara, tipo, ele vive uma ilusão, entendeu? Porque como que ele vai disputar o Estado se o Estado é controlado pelas elites que ele quer destronar, entendeu? Tipo, como que ele vai ganhar no jogo das elites? Tipo, a elite criou todo um sistema, certo? De proteção, de autoproteção. De autoproteção, exato. E aí a ideia dele é qual? Eleger pessoas que vão magicamente contrariar os seus chefes e fazer uma revolução para agradar quem, como, entendeu? Eu não entendo, tipo, como que ele propõe o mecanismo de ação, entendeu? Porque politicamente não vai acontecer. Você não vai conseguir destronar os mestres jogando o jogo deles. Então, o que você propõe aí? Você propõe violência, é isso que você está propondo? Eu proponho um processo revolucionário, tá? O processo revolucionário, ele pode acontecer de muitas formas, tá? Eu defendo que a gente transforme o nosso movimento num movimento de massas, tá? E que a gente assuma o poder. O ideal seria por eleições, embora eu não acredite que isso possa acontecer, tá? Por que eu acredito que isso não pode acontecer? Porque a experiência histórica diz que não dá, né? Por exemplo, no Chile, aconteceu a eleição de Salvador Allende, com uma proposta socialista, os Estados Unidos e a burguesia chilena bombardeou o palácio com ele dentro. Então, o que a gente tem de experiência histórica, né? Já que eu não posso tirar as coisas da minha bunda, né? Eu tenho que dizer de onde é que eu estou tirando. Eu posso dizer que a gente defende, sim, um processo revolucionário, onde, depois de transformar isso num movimento de massas, a classe dominante, organizada, com seu poder de violência
do Estado reage a esse movimento de massas, e esse movimento de massas, então, enfrenta o Estado. É basicamente um processo revolucionário, Monarca. Isso aconteceu em vários lugares do mundo ao longo do século XX, né? E é, inclusive, o que permite, por exemplo, até hoje, a China ter a independência política que ela tem e que, por exemplo, nós aqui no Brasil não temos, tá? Então, é simples, é a revolução. E aí, Monark? Bom, primeiro que é falso que a China tenha independência política quando está evidente que ela segue as diretrizes da elite internacional. É falso que tenha independência política, né? Para começar. Segundo, que ele falou que houve vários tipos de revoluções, né? E onde muita gente morreu, Tipo e no a cubana. final a gente está Tipo a cubana. Tipo todas as revoluções, que um monte de gente morreu, e hoje em dia a gente vive num mundo onde as elites ainda perpetuam a dominação, certo? Então, o caminho que Humberto está propondo é um caminho que vai matar um monte de gente para, no final, as coisas continuarem do mesmo jeito, entendeu? Porque essa é a experiência histórica, né? Agora, eu já proponho um outro caminho, entendeu? Eu acho que o sistema que foi construído por essas elites, ele pode ser um sistema alterável se a gente souber negociar com as elites de forma não violenta, entendeu? E eu acho que o primeiro passo para a gente atingir esse tipo de capacidade de negociação é que as pessoas tenham um entendimento do sistema onde elas vivem e da forma com que ele funciona, entendeu? Porque se você não sabe as regras do jogo e não entende o jogo que você está jogando, fica difícil jogar, entendeu? Então, eu acho que os comunistas, eles ficam muito focados em tentar fazer com que a massa morra, basicamente, de alguma forma. Eles estão tentados em, primeiro, tirar todas as liberdades individuais e, segundo, causar um evento histórico onde muitas pessoas vão morrer à toa. Eu acho que esse é o propósito principal da galera. Quer comentar ou vamos para outra pergunta, Humberto? Não, deixa eu comentar também. Então, assim, a gente não quer matar ninguém, não, até porque se a gente conseguir. A nossa luta é através da palavra, é através da educação, é da conscientização. Se não pegarem armas contra nós, não morre ninguém, por exemplo, né? Todas as experiências que, enfim, teve revolução e coisas do tipo, foi por causa da reação, né, a essa conscientização. Por exemplo, na Revolução Russa mesmo, no processo de tomada do poder, não morreu quase ninguém. Tamanho era o apoio popular que existia para o processo revolucionário. Vai morrer depois um monte de gente quando a Rússia é invadida por uma coalizão de países a fim de acabar com a revolução. Então, o que morre gente é, por exemplo, na Guerra Civil. Mas é assim, na verdade, as grandes guerras, né, onde morre muita gente, por exemplo, seguem morrendo agora, são conflitos interimperialistas, são conflitos por disputa de poder, né? E sim, as elites, assim, eu acho que isso eu já consegui demonstrar aqui, até porque o próprio monarca admitiu, né, que essas elites, na verdade, são o quê? A classe dominante, são os detentores dos meios de produção, né? Então, é isso que faz deles ter poder. Porque o poder político, turma, que está aqui nos assistindo, ele não é algo mutante, né? Não são raios que saem dos olhos ou gás que saem das mãos. O poder político, ele é produto do poder econômico, ele é concreto, ele é real, ele é material, ele é produto da propriedade privada, do capital, dos meios de produção, do capital financeiro e por aí vai. E o mundo, gente, assim, pasmem, é um mundo capitalista. Vocês sabiam disso, gente? É um mundo capitalista, onde dinheiro é poder. Então, sim, existem grupos de poder que são, na verdade, blocos de capital. Só que esses blocos, ao se enfrentar, eles produzem muita morte, muita destruição. Já que eu estou em casa, eu estou aqui com alguns livros, eu vou mostrar um outro. Esse texto aqui é maravilhoso, tá? Chama Holocaustos Coloniais, do Mike Davis, que mostra, por exemplo, os milhões de mortos produzidos no processo de formatação do capitalismo na Europa, né? Então, essa questão de morrer gente, não morrer gente, é uma grande demagogia, tá? Para quê? Para deixar as coisas como estão. E aí tem um outro ponto que eu quero aproveitar esse gancho para chamar a atenção, que é bem rápido. Percebam que todo esse discurso, assim, muito desconstruidão, né, do acorda, cara, etc., que o monarca fala, esconde uma coisa muito simples. Ele não quer mudar nada. Tá? Ele não questiona a propriedade privada. Ele não questiona aquilo que realmente dá poder para os grupos. Ele fica baseado em teorias da conspiração, porque isso é confortante, porque não questiona o dogma da propriedade
privada. Então é só isso, na verdade, né? Então, porque está bastante flagrante que existem, sim, blocos que disputam, às vezes eles convergem mais, às vezes menos, e hoje, por exemplo, a gente está flagrantemente diante de uma disputa comercial entre Estados Unidos e China, assim, né? E o mundo, né? Monark, Inclusive é o que está acontecendo agora. Monark, sobre propriedade privada, o que você quer falar? Olha, primeiro que eu quero que a audiência entenda um conceito que é revolução colorida. O que é uma revolução colorida? Uma revolução colorida é quando agências de inteligência incentivam movimentos revolucionários dentro de países para causar um evento social que justifique uma mudança de poder, né? O que Humberto falou sobre a Rússia, da Revolução Russa, ele descreveu uma revolução colorida que aconteceu pela elite, certo? Então, todo mundo que propõe revoluções, normalmente está a serviço da elite. Uma outra coisa que mostra que Humberto está a serviço da elite é essa tentativa de desconstruir a propriedade privada, que é um direito muito importante do indivíduo, entendeu? Porque se a gente estabelece que a gente vive num sistema capitalista que a gente não vai conseguir derrubar, entendeu? E que todas as vezes que as pessoas meio que tentam derrubar, na verdade, não passa de uma revolução colorida promovida pelas próprias elites que a gente, em teoria, estaria tentando derrubar. Lucas Andrade pergunta: Humberto, como conciliar a necessidade do Estado intervir para reduzir desigualdades com o risco desse mesmo Estado servir só a elite dominante? Quer que eu repita? Eu acho que a única forma de se ter alguma garantia é o Estado estar sendo administrado pela classe trabalhadora. O Estado sempre vai ser um instrumento da classe dominante. A questão é quem é a classe dominante. Esse é o ponto. Tá? No capitalismo, vai ser os capitalistas, os detentores dos meios de produção. No socialismo, vai ser a classe trabalhadora. Né? É isso. Monark. Olha, gente, no final, se vocês forem na ideia do Humberto, a conclusão final é você pegar um monte de pobre para ir tentar matar os ricos e serem mortos. Entendeu? É isso que ele quer no final. Quer que a gente convença um monte de gente pobre a ficar com raiva do sistema atual e se sacrifiquem numa revolução colorida para que os ricos possam usar isso politicamente para introduzir uma nova forma de sistema político onde a gente não tenha o direito à propriedade individual. Para mim, é a conclusão final da ideia que o Humberto promove. É isso, Humberto? Não, lógico que não. Até porque, na verdade, hoje, do jeito que tá as coisas, tá? Basicamente, entre os conflitos sociais, por causa dos conflitos sociais, só morre pobre. Entende? Então, assim, os pobres não têm nada a perder. Não tem nada a perder. A justiça... A vida. Se você tem uma noção... Fica quieto, Monark. Peraí, gente. Cara, eu não sou teu cachorro. Peraí, gente. Galera, eu vou falar assim, ó. Se o Monark não deixar eu falar, eu vou sair da live. Então sai, Simples assim. sai. Não, embora, calma. bicho. Calma, gente. Gente, calma. Peraí, gente. Peraí, gente. Vaza. Ó, dá pra fazer... Quem é você aqui? Vai embora, pô. Pera um pouquinho. Monark, peraí. É a hora do... É a resposta do Humberto, vamos lá. Você terminou, Humberto, não? Hã? Terminou a resposta? Desculpa, eu não ouvi. Você terminou a resposta? Nem lembro mais, cara. Esse bobado fica falando. Aí eu falei que era a única coisa que eu não queria. Nós dois falamos, que ele mas você ficasse tá falando no meio da minha fala. Não, cara. Tu Porque, não é o assim, dono ó, da não, porra É uma toda, criança não, mimada que nunca Mas, acostumou Monark, a ninguém dizer pra ele ficar quieto e ouvir. eu só pediria... Entendeu? É por isso que pediria tá assim, ó... Eu não sou teu cachorro pra você mandar eu calar a boca, não, meu irmão. Mas não sou, não. a questão dos dois aí não é nem um falar pro outro calar a boca nem nada. É só assim. Se um tá falando, o outro fala, ó, eu quero falar sobre isso. Aí espera ele terminar e vamos lá. Mas também não pode ser muito tempo pra cada um. Então, Você não tá percebendo que ele tá monopolizando o espaço e falando palestrinha? E na verdade ele tá querendo convencer da gente fazer uma revolução colorida pra matar os ricos, pô. Você não tá vendo isso? Não, mas Monark... Você não quer sua propriedade privada, Vilar? Quero. Se posiciona, cara. Você é um ser humano. Eu O Brasil já me posicionei. difícil. Já me posicionei. Cara, tá numa situação difícil. Mas é o seguinte, Cara, Monark... esses caras estão vindo aqui, né, usando esses espaços de podcast pra convencer chacina de acontecer, cara. Isso não é normal, isso não deve ser aceito, mano. Mas, Monark, o que eu queria só frisar é o seguinte: às vezes você fala também bastante tempo e o Humberto tá esperando terminar. É só isso, assim, é só esperar terminar. Se ele tiver se alongando muito, eu vou pedir, pô, Humberto,
resume, Por tá? favor. Tá bom, Por eu farei favor. isso, eu farei isso. Perguntas, Tá bom. pergunta para o Monark agora, a segunda pergunta para o Monark, Léo. Vamos lá. O Henrique Almeida. Monark, você defende liberdade quase absoluta, mas acha que o Estado deveria garantir direitos básicos como saúde e educação? Se sim, isso não entra em contradição com o Estado mínimo? Qual é o seu pensamento sobre isso? Eu acho que educação estatal é doutrinação, entendeu? Eu acho que o Estado não deveria... Toda vez que o Estado garante acesso à educação, ele, na verdade, está formando um monte de zumbi, entendeu? Que não vai pensar com si próprio, entendeu? Então, eu sou totalmente contra a educação estatal, entendeu? Para ser sincero. Agora, da questão de saúde, eu acho que é, sim, importante que a sociedade desenvolva mecanismos para que a gente possa tratar das pessoas menos favorecidas em questão de saúde, entendeu? Agora, eu não sei se esses mecanismos eles precisam ser estatais, mas é sim claramente uma necessidade como sociedade civilizada a gente ter alguma estrutura para cuidar da saúde das pessoas. O problema é que hoje a estrutura de saúde comercial e pública tem uma lógica que não é de curar as pessoas, e sim de manter elas num estado de perpétua doença, para que elas possam vender perpetuamente medicamentos e poder lucrar. Isso é um argumento que, inclusive, o Humberto vai concordar e gostar, né? Que a gente tem uma lógica no comércio da saúde, hoje em dia, que é totalmente nociva ao ser humano e tem promovido distorções sociais, como, por exemplo, eu sei que vocês não querem que eu entre nessa seara, essas distribuições de vacinas que são comprovadamente ineficazes na questão da imunidade, são comprovadamente, as pessoas ficam doentes depois de tomarem as vacinas, isso comprova que elas não são eficientes na questão da imunização, e você tem sim estatísticas de aumento de miocardite em jovens, que aconteceu justamente depois da vacinação e da Covid, entendeu? Então você tem estatísticas sim, que comprovam que essas novas vacinas possuem tecnologias que ainda não foram totalmente exploradas e que podem sim estarem causando efeitos colaterais nocivos, entendeu? Tá. Eu acho que... Só uma coisa, só para deixar claro que antes do programa eu conversei com os dois sobre o papo vacina e o pessoal sabe a minha posição, que não existem realmente esses estudos, eu tenho uma opinião contrária ao Monark em relação a isso, mas isso é a opinião dele. Isso é fato, Vilela. A gente pode pesquisar na internet agora, se a galera quiser, ela pode pesquisar e vai ver que tem esses estudos. Você tem o ministro da Saúde americano, que é o Kennedy aqui, que ele é inclusive um dos maiores propagadores da verdade sobre as consequências não entendíveis, as consequências negativas das vacinas, como, por exemplo, um aumento no caso de autismo. E houve, sim, estatisticamente, um aumento de pessoas autistas no mundo que está correlacionado às vacinas. E isso é promovido, inclusive, pelo Ministério da Saúde dos Estados Unidos. Mas tudo bem. Então não é uma informação controversa. Mas tudo bem, Mona. Como não é muito o assunto da live, vamos, o Humberto, comentar sobre a primeira parte da pergunta dele, por favor. Se quiser comentar também sobre isso, fica à vontade. Não, eu acredito que saúde e educação não podem ser privadas, porque se elas são privadas, elas acabam submetidas à lógica do capital. Então, a promoção da melhor saúde ou a promoção da melhor educação vai ficar necessariamente, no mínimo, no segundo plano. Por quê? Porque se você está partindo de uma lógica do capital, de uma lógica privada, você vai abrir uma instituição de educação para ganhar dinheiro, você vai abrir um hospital para ganhar dinheiro. Eu acho que são duas áreas onde, se você colocar em primeiro lugar ganhar dinheiro, né, antes da educação ou antes da saúde, você não vai ter nem a melhor educação, nem a melhor saúde. Quanto à questão das vacinas, eu não vou me alongar. A única coisa que eu vou dizer é o seguinte: eu sou professor de sala de aula, eu estou percebendo, tá, em crianças jovens de periferia, uma maior resistência das famílias às campanhas de vacinação por causa desse papo que o Monark espalha. O que é uma pena, porque a gente tá sempre salvou muitas vidas nos Estados Unidos. De uma doença evitável. Por exemplo, paralisia infantil foi uma coisa que se extinguiu com campanhas de vacinação. Sim, então, foi uma conquista. Sério, tá? São conquistas muito sérias, assim. Eu sei que tá todo mundo dando risada, o Monark ele tem essa característica caricata, engaja, etc. Mas esse tipo de assunto, tá? Ele tem consequências reais muito
perigosas, tá? É só isso que eu queria dizer. Vilela, eu quero fazer uma pergunta para você. Manda. Você está vendo a forma, e o Humberto também vale para ele, você vê a forma com que a indústria farmacêutica trata os seus clientes, né? De uma forma predatória, certo? Sim, claro. Você discorda dessa afirmação, Vilela? Eu não. Então, se a gente tem essa indústria farmacêutica, que a gente sabe que vê todo mundo como uma forma de ganhar dinheiro apenas, e a gente sabe que essas vacinas, principalmente as novas vacinas, são promovidas por essa indústria, que a gente já estabeleceu que não quer o nosso bem, por que a gente tem uma confiança tão grande nelas? Se a gente sabe que vem de instituições que visam só o lucro e têm usado o ser humano como cobaia esses anos todos. Por que a gente confia tanto nessas instituições? Mas é aquilo que eu te falado, eu não quero estender esse assunto, porque as vacinas serem eficazes é uma coisa que não está nem em discussão. Você pode discutir pelo tempo que foi desenvolvido essas últimas, mas ainda não tem estudos que comprovam o que você está falando. Existem algumas pessoas falando isso, mas o que a gente sabe até agora é que vacina salvou muitas vidas. Isso é fato. Você concorda com isso? Não concordo. Isso é uma narrativa. De sarampo, poliomielite, tudo mais. Você não concorda? Olha, eu acho que essas vacinas antigas, algumas, podem ter até sim um efeito imunizador, entendeu? Sim. Mas eu não estou falando das vacinas antigas, eu estou falando dessas novas vacinas. Mas é isso que eu estou falando. Que a gente sabe que não tem um efeito imunizador. Não, a questão é que existe toda uma indústria farmacêutica predatória, entendeu? E vocês dois concordam comigo sobre isso, os comunistas adoram falar isso, inclusive, entendeu? E a gente está pegando um produto dessas empresas predatórias e está colocando como sagrado e indiscutível no discurso público, sabendo que eles já causaram distorções na saúde pública. Não, mas não é assim que... Vocês concordam comigo? Mas não assim tem que lógica, né, mas a ciência não é assim que funciona. Uma coisa, quando não funciona, ela é aprovada. Tem um monte de cientista querendo provar que o outro está errado. Isso é uma consequência do que aconteceu até hoje na ciência, de você tentar replicar aquilo. E eu tenho confiança na ciência. Eu tenho essa confiança. Não é uma confiança, uma fé cega, mas eu tenho uma confiança que até hoje a gente tá onde a gente tá por causa dela também, entendeu? Mas só um pouquinho, gente. Começaram a vacinar, parou de morrer gente. Exato. Mas tudo bem, morreu gente. Um monte de gente. Vamos parar de falar essa loucura aí, gente. Humberto e Monark. Mas eu posso só parar esse assunto, porque a gente não vai sair daí. Beleza. Posso? Eu falei a minha opinião. Se vocês quiserem convencer, acreditar nos capitalistas malvadões que o Humberto defende... Não, tranquilo. Vamos lá. Ficou a pergunta para quem agora? Para Humberto. Para Humberto, né? Então manda aí. Obrigado, gente. Vamos lá, Humberto. A Camila Figueiredo. Humberto, você fala muito sobre democracia pura e democracia de classe. Qual é, na sua opinião, o papel real que o Estado deveria ter numa democracia proletária? Bom, não existe democracia em abstrato, tá? A democracia, ela sempre tem que ser perguntado para quem, né? Então, assim, o papel do Estado, numa democracia popular, é garantir a vontade da classe trabalhadora. Seria isso, tá? Assim, idealmente falando, é isso. Sucintamente, o que eu posso dizer. Monark, quer comentar sobre democracia proletária? Eu acho que, primeiro, o que é democracia proletária, entendeu? Se o proletário, digamos assim, tomar controle das instituições estatais, ele deixa de ser proletário. A verdade é essa, entendeu? Mas, bom, primeiro que eu acho que o conceito de democracia, hoje em dia, é uma farsa. Democracia não existe e nunca existiu. Você tem, sim, um sistema que tem as suas regras, e ele funciona sem muito perguntar a opinião do povo, entendeu? Tanto que você vai ver, nunca ninguém está satisfeito com as atitudes dos estados em nenhum país. As pessoas, normalmente, os cidadãos, eles ficam irritados, eles reclamam, ninguém gosta de como o Brasil está indo, o Brasil está sofrendo economicamente, entendeu? Então, a gente percebe que essas estruturas, elas não são nem um pouco democráticas, apesar da democracia ser invocada para defender essas estruturas. São estruturas oligárquicas autoritárias, né? Mas, de certa forma, eu acredito que democracia seja impossível de ser atingido e talvez nem seja um sistema desejável, entendeu? O que a gente precisa é ter estruturas que regem a humanidade
seguindo princípios sólidos condizentes à estrutura real, à estrutura do mundo, entendeu? Se a gente tiver boas regras dentro de um sistema, eu acho que é melhor do que um sistema onde todo mundo fica opinando, entendeu? Manda, Léo. Pro Monark. Agora pro aqui. Monark. Bruno Souza pergunta: Monark, você que sempre defendeu liberdade máxima, acha que o Estado deveria existir só para garantir segurança e contratos? Ou qual, na sua opinião, qual é a função exata que o Estado deve exercer? Olha, tipo, se a gente vivesse no mundo dos sonhos, né, e que não fosse o mundo real, o Estado deveria só cuidar da questão contratual, seria importante, da questão da segurança pública e da proteção da propriedade privada, né? Há uma argumentação que o Estado seria responsável pela defesa nacional contra agentes externos, né? Eu acho que o Estado poderia ter essas funções, né? Mas a gente não vive nesse mundo e o Estado, hoje em dia, na verdade, é só uma peça de controle que pertence a um grupo de elite mundial. A verdade é essa, entendeu? A verdade é essa. A gente vive, ele é assim. Só que esse Estado, ele vem se desenvolvendo. Ele já foi pior, entendeu? Já existiu momentos onde onde o Estado garantia menos direito às pessoas, entendeu? Então, eu acho que o Estado, a evolução natural e que seria benéfica para a elite e para quem não é elite, seja uma evolução natural do Estado para que ele garanta cada vez mais os direitos individuais, para que as elites respeitem o desejo do indivíduo de se manifestar na vida real de uma forma criativa, ou seja, respeite a nossa criatividade, ou seja, a forma com que a gente queira se expressar no mundo. Que eles colocam, que a gente tenha menos e menos regras que impeçam a nossa alma de se expressar da forma mais bela e produtiva para nós, para Deus e para a sociedade. Eu acho que esse seria o caminho, como humanidade, se a gente fosse buscar, seria um melhoramento das regras, não a destruição do sistema. Entendeu? Quer comentar, Humberto? Não sei, acho que não, cara. Pode Não? passar aí pra próxima, a gente Então, vai indo. Pergunta pro Humberto. Humberto, Felipe Costa pergunta aqui, ó. Humberto, pensando na ideia de democracia de classe que você cita, como seria possível estruturar um Estado realmente controlado pela classe trabalhadora, sem cair na captura pelo poder econômico? A primeira questão é conseguir assumir o controle político da sociedade, tá? O que, historicamente, só se deu com processos revolucionários. Então, a classe trabalhadora organizada revolucionária, quando consegue chegar ao poder dentro do processo revolucionário, ela passa a utilizar os aparatos que já existem do Estado. Então, a questão dos aparatos de aplicação da violência cotidiana, o sistema financeiro, o sistema judiciário, o sistema educacional, os aparatos de mídia, tudo isso atualmente está estruturado pela classe dominante, né, que é a classe proprietária. Quando a classe trabalhadora organizada consegue assumir o controle dessas estruturas, ele passa a utilizar essas mesmas estruturas que fazem a classe trabalhadora subordinada agora para subordinar a até então classe dominante, que é a classe proprietária. E aí a gente deve começar um processo de superação da lógica da propriedade privada, né? Não tem uma fórmula para fazer isso, porque cada um dos estados onde isso aconteceu, nós vamos ter as suas peculiaridades. Porém, em todas as experiências socialistas, nós tivemos uma melhora significativa na qualidade de vida para a classe trabalhadora, né? Então a gente tem muitos indicadores de que a vida para os mais pobres no socialismo melhorou. Por isso, por exemplo, que até hoje tem tanta gente saudosa da União Soviética na Rússia, né? Porque se tinha pleno emprego, porque se tinha moradia, porque se tinha alimentação, né? Ainda que se tivessem muitas contradições. Por quê?
não vai desaparecer. O estabelecimento do socialismo não é o estabelecimento de um mundo perfeito, sem problemas, sem contradições. Isso ainda vai acontecer durante muito tempo, né? E como eu sempre digo, superar a lógica do capitalismo não acaba com os problemas da face da Terra, acaba com os problemas derivados da lógica do capitalismo. Nós vamos ter outros problemas para vencer, como nós tivemos e temos nas experiências socialistas. Mas respondendo a tua A gente vai pergunta ter de a maneira mais fome para sucinta, vencer, né? a questão é a quê? seguinte: nós vamos se apropriar dos aparatos de dominação que hoje estão na classe dominante e que fazem a gente obedecer. Dispostos desses aparatos, nós vamos fazer a classe que nós estamos expropriando. Já entendemos o ponto. Você está se repetindo desde o tratamento do indivíduo chinês, e é por isso que eles vivem em muitas fábricas em condições subhumanas. Porque a verdade isso é verdadeiro. A verdade é, a China é um país capitalista, eles adotaram o experimento capitalista, e foi o experimento capitalista que fez a China se desenvolver como uma potência global nos últimos 30 anos. Se você quer negar esse fato, é negar a realidade, tá ligado? Então me diz um outro país que tem o capitalismo que nem o da socialista. China, Monark. Vai lá. O Brasil é um país muito mais socialista que a China. Diz um outro país que tem o mesmo tipo de capitalismo que a China. O capitalismo é igual, eles têm o mercado lá, eles têm os funcionários. Diz um país salário, que tem na China. Vocês têm o chefe, as empresas lá na China têm o chefe, tem uma hierarquia burocrática, tem um sistema, eles têm bancos privados, entendeu? Tem tudo lá, cara. Todo o sistema bancário chinês é estatal, Monark. É o Estado que controla o sistema bancário na China. Não, tem bancos internacionais na China. Controlado pelo Estado, né? Tem controle de capitais. Por exemplo, os bancos são internacionais, eles não são controlados pelo Estado chinês, certo? É controlado pelo Banco Popular da China, Monark. Não, existem os dois tipos de banco lá na China. Vocês têm bancos internacionais que operam na China também. Porque a China está integrada no sistema global de mercado. Porque a China é um país capitalista integrado no sistema global de mercado capitalista. Não, é integrado no mercado, sem dúvida. Mas tu não me respondeu aqui outro país que tem essas características que eu te falei em relação ao uso do solo, cara, que tem essas características em relação ao controle político, o que eu tem esse nível de transferência de tecnologia, que tem esse nível de criação de mercados. Que outro lugar do mundo, por exemplo, que conseguiu criar uma rede de trens-bala com a extensão que existe na China, né, no intervalo de tempo que a China conseguiu construir? Que outro país que fez isso? O único lugar do mundo na história onde nós vamos ter um salto de desenvolvimento das forças produtivas parecido com o que a gente teve na China, sabe onde é que foi, Monark? Na União Soviética, né, que saiu do arado para o satélite, né, num curto intervalo de tempo. É a única coisa que a gente tem parecida. Casualmente, nós estamos falando de também uma outra experiência socialista. Bom, os soviéticos eventualmente adotaram o capitalismo e hoje eles são um país. A Rússia é um país capitalista, né? A China é um país capitalista. Então, cara, o capitalismo venceu. A China se tornou o que é por causa do capitalismo, entendeu? E outra, por que esse amor tanto à China, mano? Tu não é brasileiro? Você tinha que amar o Brasil, não a China, não outro país. Não, cara, eu não amo a China, eu só tô citando a China como um exemplo de coisas que podem acontecer, entendeu? Na verdade, eu sou brasileiro, por isso que eu vivo no Brasil, por isso que eu tô aqui, e eu defendo meu país e por aí vai. Bom, até porque... Se o Estado que... Oh, desculpa, fala aí, Vilela. Não, até porque a cultura oriental é totalmente diferente da nossa, né? O que pra gente é controle, pra eles talvez não seja tanto, eu não sei, né? Eu não sei se eu baixaria a cabeça pra tanto controle, mas pelo que eu sei, é da cabeça deles, da educação deles, algum tipo de trabalho comunitário ou de não ter propriedade privada em alguns momentos. Eu não sei, o Humberto pode até me ajudar nessa parte aí, né? A cultura oriental é diferente, a cultura chinesa, né? Sim, é uma cultura milenar, tem muita influência do confucionismo, né, que é o que eles chamam de mandato do céu, tem isso também influencia, né. Na verdade, eu costumo dizer que há muito mais intensidade democrática na China, por exemplo, do que nos Estados Unidos. Por quê? O sistema na China, ele se baseia em demandas populares que são avaliadas pelo Partido Comunista e os administradores, eles têm um prazo para atender essas demandas. Então, se eles não conseguem atender as demandas da população,
simplesmente eles não continuam no cargo, eles não avançam, eles não crescem dentro da hierarquia do partido. Completamente diferente do que a gente tem nas chamadas democracias ocidentais, onde a gente vota a cada 2 anos, a cada 4 anos, e depois as ações dos políticos, elas não precisam responder às demandas da sociedade. Então, nesse sentido, a democracia na China me parece ser de maior intensidade. Porque Democracia? Não tem democracia na China, cara. Você tá maluco? eu acabei de explicar, Monark. Se tu é Mas não é burro demais pra entender, democracia, problema não é teu. democracia. Não, mas a gente- é democrático, você mas tá a gente não- doido. A gente pode se manifestar na rua. Eu já tive essa discussão com algumas pessoas aqui, cada um me deu uma visão, né? Você pode ter a livre manifestação na rua contra o governo ou contra alguma coisa lá? Contra o Ai, governo porra. pode, o que não pode é contra Pode passar. pessoas específicas. Na legislação deles, por exemplo, se você fizer uma ofensa ao Xi Jinping, é crime. Agora, criticar o governo, isso é aberto, isso tem o tempo todo, tem É o nas redes cacete. sociais deles, isso Mentira, não é um problema. O mentira, que você não tá pode mentindo. fazer é cometer crimes. Eles têm a legislação deles. É simples. Mentira, pô. Você percebe? A lógica dele é uma lógica escravocrata, que vê o Estado como mestre do indivíduo e que cabe ao Estado decidir qualquer aspecto do indivíduo, inclusive o que ele pensa ou o que ele pode falar, entendeu? Ele luta pelo... É que eu vou dizer, Monark, não tem nada. Ontem você conversou com um cara que mora há muitos anos na China, ele te falou isso. Você continua negando. Não, já foi então, o que que eu vou condicionado, já fazer, tem cara? mentalidade de escravo também, entendeu? É o problema O que que eu vocês vou ficam com fazer, entendeu? mentalidade Você de tá escravo. negando a experiência do cara que mora e trabalha lá há muitos anos. Então não tem o que eu fazer, cara. Entendeu? Mas- Só Eu porque posso o cara falar mora na qualquer China, eu coisa tenho aqui. que concordar com tudo dele? Não tem, pô. Humberto, Não, não precisa concordar com tudo, então, mas, é né? que esse argumento de morar lá é complicado, porque se você escutar um bolsonarista, você vai ter uma visão do Brasil. Sem você conversar Não com um progressista, mas você vai assim, ter outra. Mona, E aí o- Vilela, e em aí o- relação às Não, mas relações de produção... mas só para eu terminar o pensamento. Não necessariamente a visão de um bolsonarista sobre o Brasil vale o argumento de que, pô, eu moro no Brasil desde que eu nasci. A mesma coisa de um progressista. Ah, porque eu moro no Brasil. Então, assim, só o argumento de que ele mora na China não é o suficiente. Só isso não é argumento nenhum, Ah, tá, concordo tá, contigo. Mas tá. qual é o ponto? Nós estamos falando sobre relações de trabalho. Sim, sim. Relações de trabalho. O que ele está falando é sobre legislação trabalhista, ele está falando sobre relações de trabalho, sobre Liberdade de condições expressão. trabalho, né? E o Felipe Durante, quando ele não fala de maneira geral, ele fala da experiência dele, de vários lugares que ele esteve e das pessoas que ele convive. Isso prova, não, isso é uma referência anedótica. Claro, Eu claro. estou trazendo isso, por quê? A gente tem muito estudo sobre isso, tá? A gente tem muito estudo sobre isso. Tem os textos do próprio Elias, tem os textos de um companheiro aqui da URGS, do Diego Pautasso, que eu super indico, que também faz pesquisa científica sobre isso. Então, o meu argumento não é um argumento de autoridade do Felipe Durante, nem a referência anedótica dele. Eu me baseio em ciência, Entendi. em produção acadêmica. Eu só citei o Felipe Durante porque ele conversou ontem com o Monark, só por isso. Tá. Gente, ô Vilela, a questão é o seguinte, cara. Eu só estabelecer, assim, uma conclusão, porque a gente pode ir para outros assuntos, se vocês quiserem, mas esse assunto a gente já tá batido demais. Não, sabe? esse vai. Mas Eu ia até... só- Tá, você quer que eu te passe mais uma pergunta ou você quer concluir isso? Só concluir 3 Tá, pontos. Primeiro, vamos lá. foi o desenvolvimento do capitalismo na China que fez a melhoria de qualidade de vida alcançar grande parcela da população chinesa. Foram investimentos de empresas estrangeiras na produção e na manufatura de fábricas na China, sim, promovido por um sistema de mercado global, ok, que fez isso, tá bom? A China tem menos direitos trabalhistas que o Brasil, ok? Então, se ele luta por direitos trabalhistas ou direito do trabalhador, a China não é um bom exemplo, entendeu? Pergunta aqui, ó, Monark. Recentemente, a filha do Roberto Justus recebeu ameaças graves na internet. Na sua visão, qual deve ser a função do Estado nesses casos? Proteger a liberdade de expressão irrestrita ou intervir para coibir ameaças e proteger a integridade das pessoas? Tá por dentro do que aconteceu? No lance da guilhotina lá? Era um professor. Olha, cara, eu sou favorável à liberdade de expressão sem ameaça de morte, entendeu? Mas para ser considerado uma ameaça de morte verdadeira, você tem que ter os meios para fazer essa ameaça acontecer, entendeu? Por exemplo, se você está você está
no Uruguai, sei lá, você está em Santa Catarina e você faz uma ameaça a alguém no Nordeste, por exemplo, na Bahia, e você não tem os meios de executar essa ameaça ou realmente uma intenção real, eu não acho que você deva ser punido por divulgar ou falar assim que alguém quer morrer e tudo mais. Eu não acho uma boa coisa, eu não faria isso, entendeu? Agora, se a pessoa tem a capacidade de executar o que ela está ameaçando fazer, ou, por exemplo, se há uma intencionalidade real, um preparo, e a polícia está observando isso, eu acho que cabe à polícia intervir e impedir um atentado caso se prove concreto, entendeu? Eu acho que se a pessoa ameaça, eu acho que a polícia poderia fazer uma análise para ver se é uma ameaça crível, ficar de olho na pessoa. Se ela tomar passos para concretizar esse tipo de ameaça, aí sim a gente pode invocar o poder do Estado para ele impedir que essa pessoa conclua o que ela está planejando, entendeu? E aí ela pode ser punida pela lei. Humberto? Não, eu não defendo essa ideia de liberdade de expressão irrestrita, porque eu não defendo a liberdade de expressão para cometer crime, tá? Então, assim... Não quer dizer nada, cara. Crime é o que qualquer coisa que o Estado decide Deixa eu que é. falar, Monark, tu tava falando até agora, Monark, deixa só ele... Eu comecei a falar, ele não deixa eu falar, cara, você não pode responder um argumento não, bichão. Então, mas eu deixa... não posso argumentar com você. Cala a boca, peraí, calma. Peraí. Muta os dois. Só deixa... Demente do caralho. Peraí. Muta os dois para explicar. Não. Ó, tá mutado? Vocês estão mutados. Gente, vocês estão mutados. Peraí, os dois estão mutados agora. Os dois estão mutados e ninguém tá ouvindo o que vocês estão falando. Eu só queria pedir o seguinte, Monark, ele só precisa começar antes de você intervir. Aí você pode intervir como ele intervém também, mas deixa só ele responder sobre isso. Hã? Tá, agora vamos lá, vai. Eu argumentei, cara. Não, mas deixa ele... Eu só tô argumentando, ele tá fazendo uma afirmação, eu tô contra-argumentando, é um debate, é isso, caralho. Eu sei, mas deixa ele só concluir. Duas palavras, animal. Ele falou duas palavras, mas eu não posso rebater essas duas palavras? Mas espere ele terminar. Deus, vai, Humberto, vai. Sobre o acontecido. Nem lembro mais, o que era o assunto, cara. Entendeu? Pra não ouvir, ele fica falando no meio do sobre ameaça. Um monte de vezes, ele ficou horas dando palestra Humberto. Merda, falando a mesma palestra. Falei duas palavras, seu animal. Humberto, retardado. Um monte de palestra. Calma, gente. Vai comer merda, Monark. Tô saindo da palestrinha. Vai comer merda, Monark. Gente. A pergunta... no cu. Pera aí. Vem cá fazer. Mano. A pergunta, Humberto, era sobre a ameaça lá o tweet do professor sobre a guilhotina. Lá e você começou falando que a liberdade de expressão... Eu não comentei nada sobre isso. Eu achei que é uma bobagem, sabe? Ir lá, desejar a morte de uma criança, etc. Eu não entrei nessa treta. Vocês podem olhar as minhas redes. Eu não subscrevo isso aí, entendeu? Então, assim, eu acho que as pessoas têm que cuidar o que falam na internet para não cometer crime, entendeu? É só isso. Então, mas crime pode ser qualquer coisa, isso, cara. Qualquer coisa pode ser crime. Mas, não, cara, crime é o que tá previsto na lei, sua anta. Então, mas o que Não, mas não tá previsto na lei. Tomar no cu. O que? Fala merda pra caralho. Cala a boca e para de falar merda. Qualquer coisa pode estar prevista na... Qualquer coisa pode... Você não sabe rebater argumento, você não tem cérebro, cara. Qualquer coisa. eu vi. Qualquer coisa pode estar na lei. Você pode passar uma lei injusta. Você pode passar uma lei que é proibido falar o que você pensa. E se seu argumento tá na lei, então foda-se. Então não quer dizer que você é um escravocrata que acha que o Estado eu vou lutar para deixar a lei do jeito que eu acho melhor. Eu posso questionar a lei, etc. Mas eu não vou ficar fazendo aqui uma defesa... apologia a crime. É só isso. Tá. Você Léo, quer que a liberdade de expressão seja criminalizada. Você quer que o Estado tenha o direito de controlar o que a gente pensa e o que a gente fala. Entendeu? Você é um escravocrata, cara. Igual todos os comunistas são escravocratas no final das contas. Eles querem os filhos dos Eu sou dono de escravo agora, imbecil. Mas por que escravocrata? Você é um define isso. Eu sou dono de escravo, eu sou escravocrata. Sou a reencarnação do John Locke. É alguém que acredita que escravidão tá certo e que tem que existir. Você não precisa ser necessariamente dono de escravo. Tu tá falando, você é a favor da escravidão. O escravocrata que é a favor da escravidão, que é o que você é. Você é a favor do Estado escravizar o indivíduo.
É isso que você gosta. Vamos. Você gosta da pica do Estado no cu. Opa! Gente, vamos encaminhando pro final, então. Uma pergunta mais pra cada um Graças aí, a Léo. Deus. Agora pergunta pro Humberto, vai. Humberto, acabou de chegar aqui no chat o Rafael Barros pergunta: Humberto, poderia explicar como a ideologia pode determinar as formas de consciência do indivíduo? Ixi, eu não sei se eu entendi. Como que é? Repete. Se poderia explicar como a ideologia pode determinar as formas de consciência do indivíduo? Tá. Então, a gente não nasce já com uma ideologia, a gente vai desenvolvendo essa ideologia a partir da nossa interação com o mundo. E o mundo que a gente vive é um mundo capitalista. Então, a gente tem uma série de aparatos de dominação ideológica que vão formatando, né, essa subjetividade. Por isso, por exemplo, que o Marx Fischer lá imortalizou a expressão: é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Por quê? Porque a gente vive no capitalismo. Então, toda a indústria cinematográfica, toda a mídia de massa, toda a estrutura educacional, toda a estrutura jurídica, todas essas coisas, elas são formatadas para que não haja um questionamento da propriedade privada dos meios de produção. Então, isso vai formatando a nossa maneira de enxergar o mundo, né? Então, isso é a ideologia, né? O Estevam Mesaros, que a gente quer aqui, trabalha muito bem com isso. O Nico Pulanzas, por exemplo, quando vai formalizar a respeito do Estado, também fala isso, né? Joaquim Rich, quando vai falar do Estado, também fala isso. Ralph Miliband, quando vai falar do Estado, também fala isso. Então, isso está em Marx, mas está nos marxistas também, essa forma de demonstrar que existem, né, em Gramsci também tem isso, de demonstrar que há uma estrutura social organizada a partir da lógica capitalista que formata a nossa forma de ver o mundo e de ler o mundo, né? Por isso que a gente trata como natural questões que são construções sociais, como, por exemplo, a propriedade privada. Quer comentar, Monark? Cara, ele já falou, ele já repetiu as mesmas Ele fez coisas. a pergunta de novo, eu vou deixar o cara sem resposta, Monark. E, tipo, é meio cansativo ficar ouvindo as mesmas coisas várias e várias vezes, não? Não, tranquilo. Então, pergunta pro Monark. Você quer falar? Manda. Não, fala aí, eu acho que não tem mais nada pra acrescentar. Eles vivem no mundo de ilusões dele. Pergunta aí, Léo. Então, a última pro Monark aqui, ó. O Tavares pergunta: Monark, você se sente sozinho nessa briga de narrativas? E qual sua projeção para o futuro do Brasil na próxima eleição? E se você ainda pretende voltar pro Brasil? Cara, às vezes dá muita vontade de voltar pro Brasil se não existisse um governo autoritário que me persegue pelas minhas opiniões, né? Que é o problema, né? Que é o que o Humberto defende, que o Estado possa perseguir pessoas como eu, porque eu penso de uma forma que o Estado não gosta, né? Ele defende isso, gente. Aí, cara. Você defende isso. A verdade é essa. Você defende isso. Tá E todo falando, mundo tá vendo. Todo mundo que tem cérebro consegue enxergar, entendeu? Que nem tu, né, Monark? Tem um baita de um cérebro aí, né, mano? Olha, Todo mais mundo do que o vendo. teu, com certeza, porque você tem tudo. Os caras vão medir o tamanho do cérebro agora. Vai, vamos lá. O meu é maior. tamanho O mesmo, meu é mas maior, Monark. O meu é maior, organização Monark. É maior, eu tenho mais é neurônio que tu, Monark. precária. A organização cerebral, sua mente é precária, sabe? Vamos lá, Tem uma Monark. mente precária. Verdade é essa. Não, é que, tipo... Ô, Vilela, eu não sei. Eu acho que você dá espaço... você não dá muita opinião, mas, tipo, sei lá. O Vilela não deve chamar os comunistas, né, Monark? Não deve. Não, tem que censurar os comunistas. Pode É chamar. isso que você quer dizer, né, Monark? A única coisa que eu acho... Não, eu acho que tem que chamar. Eu tô aqui conversando com você, bicho. Só pra saber. Eu tô aqui conversando, dando espaço pra você, cara. O que eu tô falando pro Vilela é exatamente que ele tem que se posicionar e parar de ficar aceitando a abobrinha de gente que quer chacina, que quer matar pessoas e que quer tirar os direitos individuais. Nosso, Vilela, ele está aqui no seu podcast advocando para que o Estado possa tomar a sua propriedade caso você fale alguma coisa que o Estado não goste. Você tem que se posicionar. Sendo um influenciador, sendo um podcaster, você não pode só ouvir isso calado e falando, não, o Monark tá falando uma coisa, ele tá falando outra. E aí, audiência, o que será que é? Não, cara, senão você vai acabar sendo escravo desses escravocratas, porra. Não sei se você tá acompanhando o programa, Monark, mas a gente teve um programa aqui só sobre isso. E teve até muita discussão, porque o pessoal achou que eu não deveria me posicionar, e eu posicionei. Foi aquele debate com os comediantes e tal, sobre liberdade de expressão, sobre se deveria prender o Léo. O que eu te falo é o seguinte, a partir do momento que o Humberto, ou qualquer pessoa, não defenda na minha frente que tem que matar outra pessoa, e eles nunca defenderam isso,
Inclusive hoje não foi Estão defendido isso. defendendo isso sim, Vilela. Mas ele acabou de eles falar estão que falando não. isso de uma outra forma. Eles mas estão falando isso assim, não, nós temos que fazer uma revolução e substituir os donos de meio de produção. E aí ele concorda que o sistema politicamente é engessado e que a elite nunca vai realmente permitir que a gente vote elas para fora. Então, obviamente, a conclusão lógica do que ele está propondo é que a gente junte uma massa de pessoas imbecis, entendeu? E convença elas de que o capitalismo é malvadão, cause uma revolução onde elas tentam matar ou tirar à força a estrutura que já se estabeleceu, num processo revolucionário sangrento, cara. É isso que eles estão promovendo. Agora, se você quiser viver no mundo da ilusão, que eles estão falando só coisas benéficas para ajudar as pessoas e promover a utopia do comunismo, aí você está sendo iludido e você está prestando um serviço errado para a sociedade que, inclusive, vai morder a sua bunda no futuro. Ô, Humberto, você vai morder minha bunda no futuro ou não, cara? Já agradeci a participação dos dois Eu aí. não, cara, Deus o livre, cara. Obrigado. Tá, então eu vou falar de maneira bem... Explique clara pra ele se manifestar você dúvida, tá? vai matar a galera ou não. Eu não quero pegar em arma, eu não quero matar ninguém. Eu só quero que a classe trabalhadora assuma o controle do Estado. Se a classe dominante não pegar em armas contra nós não vamos pegar em armas contra eles, tá bom? Mas é o que o Monark Sim, discute, o que o Monark discute é que isso é utopia, que vai acontecer. É inevitável, é isso ou não? Pô, mas Vilela, tu pensa, há uma estrutura, tipo, o Estado tem exército, o Estado tem a polícia, o Estado tem as armas. Isso. Se o Estado usa armas contra a gente não pode usar armas de volta? Mas o Estado só vai usar armas contra a gente se a gente pegar e tentar tirar à força a propriedade de poder controle deles, do Estado. Então, ou seja, você está promovendo um conflito entre essas duas classes, digamos assim, que você sabe que o resultado vai ser violento e sangrento, ou seja, você está promovendo chacina. Mas assim, a classe que hoje está no poder chegou no poder com chacinas, porque a classe capitalista chegou no poder arrancando a cabeça da monarquia, da nobreza. Foi a mesma então você coisa. admite que você está propondo uma chacina. A classe capitalista se transformou na classe revolucionária e decidiu, olha, agora nós vamos tomar o poder. O que a nobreza fez? Reagiu com armas contra a burguesia, contra os que defendiam a propriedade privada. O que o pessoal que defendia a propriedade privada fez? Pegou o rei, botou em praça pública, arrancou a cabeça. Teve uma fase da Revolução Francesa chamada de fase do terror, onde um monte de gente morreu. Não é a mesma coisa, E é isso Monark. que você quer. Então, na verdade, o que acontece? É o seguinte, hoje tem uma propriedade privada, tá, que explora a maior parte da população. A sua solução, portanto, então, é deixar essa maior parte explorada. Eu só acho que isso está errado. Só isso. Beleza, então você promove genocídio. Mas qual a solução que você quer promover, Monark? Com essa... Pode falar. A minha solução é que a gente pegue esse sistema, entendeu? E use essa força popular que ele supostamente quer agremiar para a violência, que a gente use para reivindicar mais direitos individuais. Defender o direito à nossa propriedade privada, que é um direito importante conquistado historicamente pelo indivíduo, entendeu? E eu acho que a gente poderia melhorar o sistema em vez de destruir ou tentar destruir, causando uma chacina de pessoas inocentes que são consideradas os trabalhadores por eles, entendeu? Eu não acho que pegar e convencer os trabalhadores a ir se matar contra o exército seja uma boa ideia. E é essa ideia que ele promove. Eu vou já agradecer, então... Monark, então, é que a classe dominante se conscientize. Vai dar benefício para a classe dominada estando no poder. Essa é a ideia do Monark. Parece muito crível, né, gente? Não, eu acredito que se houver uma conscientização da maioria das pessoas e houver uma evolução da mente das pessoas e do que elas enxergam como realidade, se elas tiverem mais informação, mais conhecimento, eventualmente as estruturas que hoje nos regem vão garantir melhores condições a essas pessoas, entendeu? Então, para mim, a solução está muito mais no empoderamento individual e no trabalho de nós como sociedade e indivíduos que não pertencemos à elite, virem aqui na internet e informar as pessoas de como o mundo funciona,
para que elas possam melhor se defender dos sistemas que já existem, entendeu? Eu quero que as pessoas possam se defender do Estado. Já ele quer que o Estado tenha poder completo e autonomia de fazer o que ele quiser com os indivíduos.